Muito bem, Provita de volta com a nossa aula de ciências. De hoje, dia 2 de junho de 2020. Bom, na aula passada de ciências, a Provi pediu para vocês fazerem uma pesquisa de campo. Lembram disso? Vocês tinham que observar os seres vivos que tinham aí no quintal de vocês, ou dentro de casa, ou na rua, ou em algum ambiente que vocês pudessem sair com muito cuidado para observar os seres vivos. Essa pesquisa de campo era da página 20 de ciências, tá? Lembram aqui da menininha, da Maíra e os seus colegas, né, que foram fazer uma pesquisa de campo na praia, numa trilha, e lá eles observaram vários seres vivos. Algumas crianças enviaram para a Provi as suas observações. Então eu vou ler para vocês. Então olha só. A Alicia, ela viu galinhas de Angola no quintal do vizinho e também o cachorro Billy. A Aline, ela viu uma formiguinha levando uma folhinha para um buraquinho. E também viu um pé de abacate carregado de abacates, com um monte de abacate pendurado. A Elisa, ela me mandou um vídeo bem bacana das maritacas comendo coquinho. E também ela viu uma formiga carregando uma folhinha na rua. A Kimberly também viu uma formiga e um beija-flor sugando o néctar das flores. O Raul, ele observou a mãe dele jogando no celular. E uma gata que ele tem, ele diz que ela é uma gata muito brincalhona. A Emily, ela observou um gavião e 2 lindos pássaros. E a Ana Luísa observou lá no condomínio uma fruta chamada jatobá e também uma trilha de formiguinhas. Vejam só que bacana! Quantos seres vivos nós observamos ao nosso redor? Então, hoje nós vamos falar sobre as características desses seres vivos. Então, nós vamos pegar o nosso livro, na página 21, nós vamos encontrar um texto com esse título: As características dos seres vivos. Vocês vão fazer a leitura desse texto, observar as imagens e depois responder essas 2 questões. Vamos acompanhar a Pro? Então vamos lá. A variedade de seres vivos existentes na Terra é enorme. Cachorros, passarinhos, lagartixas, pererecas, peixe, estrela do mar, polvos, minhocas, formigas, musgos, bananeiras, samambaias, cogumelos e todos os outros que vocês enviaram para a Pro. Eles vivem em diferentes ambientes e se relacionam entre si e com o meio ambiente, com o meio. Mesmo sendo muito diferente entre si, todos os seres vivos têm características em comum, que os definem como um ser vivo. Vamos conhecer alguma delas? Então, para você ser um ser vivo, para você nomear algo como um ser vivo, ele precisa ter essas características. O corpo de todos os seres vivos é formado por pequenas unidades responsáveis pela manutenção da vida, e essas unidades são conhecidas como células. A maioria das células é bem pequena e só pode ser vista com a ajuda de lentes de aumento simples ou com microscópios. Então, nós temos aqui a imagem de uma célula. Depois vocês vão ler com calma a legenda para saber de que célula é essa, que parte do nosso corpo tem essa célula, tá? Tem essa informação todinha aqui na legenda. Ela foi vista com o microscópio, vejam aqui que tem um desenho mostrando, então ela foi aumentada. Então, observem, leiam a legenda. Outra característica comum aos seres vivos
é que todos passam pelas mesmas fases. A professora comentou isso com vocês na aula passada. Quais são as fases de um ser vivo? Nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Essas fases compõem o ciclo da vida. Então, um ser vivo, ele passa por esse ciclo, que nós chamamos de ciclo da vida. Existem ainda outras características comuns aos seres vivos, como a capacidade de responder a estímulos. O que seria essa capacidade de responder a estímulos? Por exemplo, se eu tenho um bicho lá parado e eu tenho dúvida se aquilo é um bichinho ou se é uma folhinha. Por exemplo, o bicho-pau. Vocês já viram um bicho-pau? Ele parece um gravetinho de árvore, né? Ele tá lá paradinho. Se você tocar nele, ele vai se mexer. Isso significa que ele tem um estímulo. Uma planta. Se você quebrar o galho de uma árvore ou o galinho de uma planta aí do vaso da sua mãe, o que vai acontecer com esse galho? Ele vai secar, ou seja, ele vai responder a um estímulo. Ele vai secar porque ele quebrou, não vai ter mais passagem de água, de nutrientes, e ele vai acabar morrendo. Então, a capacidade de responder a estímulos é uma das características dos seres vivos também, tá bom? Agora, vocês vão ter que responder aqui essas duas questões da número 1. Aqui no livro mesmo, porque tem espaço, tá bom? Então, vocês vão observar essa imagem aqui. Vocês conhecem essa imagem? Sabem o nome dela? Bem, depois de observar, de conversar com as pessoas aí da sua casa, você vai responder. Letra A. Em sua opinião, a imagem mostra um ser vivo? Explique. Você acha que essa imagem aí é de um ser vivo? Lembre-se que o ser vivo, ele passa por um ciclo da vida. Lembre-se que ele responde a estímulos. Letra B. É possível saber se a imagem retrata um ser vivo apenas olhando para ela? Será que dá pra gente saber? Só olhando? Sim ou não? E por quê? Se você acha que sim, explica por quê. Se você acha que não, também explica por quê. Tá bom? E essa é a nossa atividade de hoje. E como sempre, tirar a fotinho da atividade. Não precisa tirar da página inteira. Coloca bem a câmera do celular pertinho aqui das questões, tá? E envia para a professora poder corrigir e tirar as dúvidas de vocês. E qualquer dúvida, já sabe, é só mandar um áudio ou uma mensagem para Provir lá no particular, tá bom? Um beijo e até amanhã. Bons estudos!